Deus é bom, louvado seja Deus, graça e paz, irmãos, irmãs, amadas que está conosco aqui na Igreja Vida Cristã, você que nos acompanha pela internet, sejam todos bem-vindos. Pedimos para vocês estarem compartilhando aí esse vídeo, para que a palavra alcance mais pessoas. Quero pedir aos irmãos que estão aqui presentes a ficarem de pé e orarmos para começar, agradecendo a Deus. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar ao Senhor com a Rafaela Massal. Seja bem-vinda, irmã. Deus é bom, Deus abençoe, viu? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nós oramos em nome de Jesus, reunidos nesse lugar, diante da sua palavra, na dependência do Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que a sua vontade prevaleça sobre a vida do nosso irmão Luiz, que o Senhor dê saúde, conforto, no nome de Jesus Cristo. Graças nós te damos, Pai, pela saúde restaurada, acima de tudo sua vontade prevalecendo, ele recebendo do Senhor refrigério, os cuidados especiais, no nome de Jesus Cristo. Nós cobrimos a vida dele com fé, com amor, da sua esposa, toda a força e sabedoria para conduzir esse momento em nome de Jesus Cristo. Que seja de boa recuperação, que a sua mão esteja sobre ele, em nome de Jesus. Aqui na Igreja do Açu, juntos, intercedendo pela vida dele, pelo seu agir sobre ele, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos também, Senhor, pela vida dos pastores do Ministério Internacional Vida Cristã. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja cuidando da saúde, da família. Oramos pela vida do pastor Luciano. No nome de Jesus, o Senhor trazendo toda a proteção, toda a força, para a glória de Deus. Nós oramos, Pai, pelas autoridades desse Brasil, pelo presidente do Brasil, oramos pelos governadores, governador do estado do Rio Grande do Norte, oramos também pelo prefeito dessa cidade, cidade do Açu, do Itajá. Sim, Senhor, porque o Senhor nos orienta a estar orando pelas autoridades, para vivermos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isto é bom e aceitável diante de Deus. Então intercedemos, Pai, acima de tudo, para que o Senhor os convença e os traga à sua presença, no nome de Jesus, regenerando pelo poder do Espírito Santo. Tudo para a glória de Deus. Nós te louvamos hoje de noite, juntos aqui, agradecidos porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos guarda para a glória de Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Vamos louvar o Senhor e no louvor receber refrigério da parte de Deus, dar louvores a Ele e exaltar o Senhor. Vamos cantar a palavra para a glória de Deus. Esse é um momento que nós iremos glorificar o nome de Jesus através dessas canções. Que o seu nome seja glorificado, Jesus. Tu és o único, Jesus. Nós te exaltamos, Pai. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Nós te exaltamos. Ele deixou o céu para buscar-nos. Ele veio para nos resgatar. Seu amor é amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é
é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, não há outro que se compare a ti. Tu és o único Jesus. Oh, adoramos o teu nome, exaltamos o teu nome. Oh, a morte venceste, declara isso, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, aleluia, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, viva estás, tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tua é a glória, aleluia. Acima de todo nome está, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, aleluia. Nome mais lindo, nome mais belo. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Deus é muito bom. Deus é digno de glória, de honra e de louvor. Aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Bom estar aqui com vocês, se congregando, reunidos no nome de Jesus, para ouvirmos a palavra do nosso Deus, do nosso Pai, sermos edificados. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia e acompanhe a leitura do capítulo 3 de Romanos, verso 1. Romanos capítulo 3, vamos ler? Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E como que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria.
desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, por propiciação mediante a fé, para manifestar na sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós oramos e te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender esse texto, entender mais da sua palavra, Senhor, para a glória do seu nome, para que os nossos olhos sejam mais iluminados e para que possamos testemunhá-lo, Senhor, nessa terra, com conhecimento, com entendimento, com poder, no nome de Jesus Cristo. Receba nosso louvor, nossa adoração a Ti somente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus é bom. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele nos ensina. Paulo vai falar sobre o Espírito Santo, as primícias do Espírito Santo. E ele diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8, né? Nós somos auxiliados pelo Espírito Santo até na nossa oração, por causa da nossa fraqueza. Bom, irmãos, nós estamos com uma proposta de meditarmos na carta de Romanos. Começamos aí há uma semana atrás e queremos dar sequência. Eu quero continuar o que nós começamos no capítulo 3, porque o capítulo 3, ele mostra duas realidades, né? Ele fala um pouco do que Paulo falou depois do verso 18 do capítulo 1 e o capítulo 2, e no final, na parte B do capítulo aqui, ele vai falar, voltar a falar o que falou no início da carta. O que ele falou no início da carta? Ele falou do que era o Evangelho. Paulo falou para os romanos que o Evangelho era de Deus, que o Evangelho era uma promessa de Deus, prometido por Deus, escrito nos profetas. Falou que o Evangelho era acerca de Jesus Cristo. E ele concluiu a introdução falando que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação, tanto de judeu como de grego. Foi isso que Paulo falou. Ele falou do poder do Evangelho. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, né? E falou da justiça, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como está escrito, do princípio ao fim, o justo viverá pela fé. Então, Paulo dá essa introdução, e depois de dar essa introdução, Paulo vai falar da depravação do homem, o homem e a sua depravação, e um Deus irado. É isso que Paulo fala a partir do verso 18. Um Deus irado com a pecaminosidade do homem. O homem pecou, e assim Deus revela a sua ira do céu contra toda a impiedade. Esse é o assunto que Paulo traz para mostrar
para o homem da necessidade que ele tem do evangelho. Ele vai dizer tanto para judeu como para gentil, porque a igreja de Roma, ela não havia recebido ainda a influência apostólica, né? Nenhum apóstolo tinha visitado nem fundado Roma. A igreja de Roma, ela se iniciou depois de uma perseguição aos cristãos que estavam no Pentecoste, em Atos capítulo 2, versículo 10, dizia lá que reunidos naquele lugar havia romanos. E romanos foram batizados no Espírito Santo, saíram crendo em Jesus Cristo, voltaram a Roma, e assim se nasceu aquela igreja em Roma. Depois aquela igreja é expulsa, Priscila e Áquila era um deles, se encontra com Paulo em Atos, ou em Jerusalém, em Corinto, está em Atos capítulo 18, Paulo mora com Áquila e Priscila, faz tenda com eles, depois Priscila retorna com Áquila para Roma, e a igreja de Roma se reúne na casa desse casal. Só que quando eles retornam, a Bíblia diz, irmãos, que a igreja de Roma havia muitos cristãos gentios. Então a igreja de Roma era formada de judeu e de gentil. Se você observar, o tema principal de Paulo é exatamente mostrar que Deus formou um novo povo. Esse povo agora são chamados de cristãos, e esse povo ele saiu do meio de judeu e de gentil. Porque a confusão era grande, porque os judeus, eles se achavam. Eles acreditavam que porque tinham recebido a lei, Paulo fala de uma vantagem que eles têm, né? Tanto aqui nesse capítulo, Paulo fala da vantagem que eles tinham e das alianças que eles tinham, como ele fala no capítulo 9. E havia essa falta de entendimento. Uma igreja formada de judeu e de gentil. Então Paulo vai dizer assim, olha, o evangelho é o poder para salvar tanto judeu como gentil. Ele chama de grego. Só que o seguinte, versículo 18 do capítulo 1, Paulo fala que Deus está irado por causa do pecado. E no capítulo 2, ele continua falando do pecado do judeu. Aí Paulo fala de uma lei que foi dada, que não era cumprida pelo judeu. O judeu não conseguia cumprir a lei. Nós sabemos que a lei de Deus não pode ser cumprida pelo homem por causa do seu pecado. Ele não tem condição e ela não foi dada para que ele cumprisse. A lei foi dada, gente, para mostrar a pecaminosidade do homem, a depravação do homem, o quanto o homem é fraco. Para isso a lei foi dada. E eles pegavam a lei para tentar, pelo cumprimento dela, agradar a Deus ou sustentar a sua fé, a sua salvação. E não é esse o propósito da lei. Então Paulo faz o seguinte, ele diz, olha, judeu foi dada a lei para eles, mas eles não guardavam a lei. Eles de fato não cumpriam a lei. Eles não eram justificados por causa da lei. E o gentil? Paulo fala no capítulo 2 que o gentil tem a norma da lei gravada no seu coração. Aí o que é que Paulo está querendo dizer? Coloque tudo no mesmo saco e todo mundo é culpado. Vocês aí estão com confusão, mas eu quero dizer para você, no capítulo 1 e capítulo 2, que tanto o judeu como o grego é culpado. Por exemplo, se você sai evangelizando, algumas pessoas hoje elas dizem assim, olha, eu não mato, eu não fumo, eu não roubo. Ela está tentando dizer que por meio da sua norma gravada no coração, a norma da lei, e como é que essa norma, gente, como é que Paulo descreve essa norma? Ele descreve mostrando que o homem sabe que Deus foi criado, que Deus é o Criador, que Deus é o Criador. Ele sabe, inclusive ele fala sobre a inversão, o homem adorando a criação no lugar do Criador. E eles pecam com idolatria. Paulo diz assim, vocês invertem as coisas. Qual é o exemplo que Paulo dá no capítulo 1? Quem lembra? Ele dá o exemplo do homossexualismo, do lesbianismo, da troca. Ele diz, olha, você vê que o homem foi criado por uma mulher, mas vocês trocam, vocês fazem o seguinte, vocês
tem relação homem com homem e mulher com mulher. E passa a mostrar a pecaminosidade do homem. Então, depois que Paulo disse, gente, que no capítulo 1 e capítulo 2, falando da ira de Deus contra o pecado, e falando que tanto faz ser judeu como grego, aí Paulo vai agora mostrar uma outra verdade que nós observamos sobre o Evangelho, escrito no capítulo 10, versículo 15. O que o Evangelho diz? O que diz Romanos capítulo 10, versículo 15? Vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 15, olha só o que diz. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Versículo 16. Desculpa, 17. E assim, não, 16. Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Versículo 16, irmão, ou 15 ainda. Como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Uma das coisas que o Evangelho é coisas boas, boas novas, boas notícias. O Evangelho é boa notícia. Agora é o seguinte, eu quero que você observe algo. Eu vou citar o exemplo de Davi. Davi, quantos sabem que Davi recebeu o perdão de pecados? Ele não recebeu? Deus não perdoou ele dos seus pecados? Mesmo ele sendo um assassino, um adúltero, um sanguinário, ele não foi perdoado? Certo, mas antes dele ser perdoado, lembra de uma visita de um profeta que ele recebeu? O que para Davi perceber a boa notícia de que ele era perdoado, ele precisou ser desmascarado. Aí Paulo está pregando o Evangelho a Roma e está desmascarando os seus ouvintes. Ele está dizendo assim, vocês aí não prestam ninguém. Vocês não valem nada. Vocês são completamente perdidos. Paulo está fazendo a mesma coisa que Natã fez com Davi. Desmascarou. Você não me venha a mim com as suas obras de justiça. Não queira se apresentar diante de Deus, achar que Deus vai lhe aceitar porque você tem a lei ou não tem a lei. É judeu ou é grego. Não importa quem você é. Você está perdido, morto. E Deus está irado com você. Isso é pregação do Evangelho. As pessoas pensam que o Evangelho é Deus lhe ama. Deus ama e Deus odeia. O mesmo versículo que diz aqui nessa carta que Deus ama, diz que Deus odeia. Então o Evangelho precisa ser bem contado. Ele diz, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Não eram os gêmeos nascidos para que prevalecesse a eleição da graça. A Bíblia diz, irmãos, que os gêmeos não eram nem nascidos, mas Deus já havia dito, amei Jacó, amor, e odiei Esaú. Tem uma frase, Deus ama, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Isso não pode ser verdade. Não é isso que Paulo diz na introdução da carta de Romanos. Diz que Deus está irado e a ira dele se revela do céu por causa da injustiça dos homens. Essa é a introdução que Paulo dá para voltar a falar da justiça da fé. E a justiça da fé nunca pode ser a nossa justiça. A nossa justiça ela é chamada de trapo de imundícia. Então, assim, com essa introdução, a gente pode compreender melhor e subir esse monte. Os teólogos falam, gente, que Romanos é como o monte do Everest. Você vai subindo, 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 subindo. Então é bom que a gente suba esse monte já compreendendo essa introdução que Paulo dá. Qual é a introdução que Paulo dá? Deus está irado com os pecadores, e pecador é judeu e grego. Ou seja, é todo mundo. Não tem nenhum. E Paulo descreve. Se você quer conhecer um pouco melhor, eu aconselho você ler o verso 18 até o capítulo 2 todinho. Mas esse texto de hoje resume
para nós o que Paulo disse no capítulo 2. Tá bom? Digo a verdade, em Cristo não minto. Desculpa, saiu aqui. Romanos capítulo 3. Vamos acompanhar o texto e observar o que Paulo está dizendo. Né? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Circuncisão, gente, era a prática dos judeus. Os judeus eram circuncidados. Eles eram cortados o seu prepúsculo do órgão masculino e ali era um sinal de aliança com Deus, com os judeus que receberam a lei de Deus. Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que ele está dizendo? Deus deu a velha aliança para os judeus. Deus deu a palavra para os judeus, a lei para os judeus. Paulo fala melhor ainda no capítulo 9 sobre essa aliança que Deus tinha com os judeus. Mas você vai ver que não é por causa daquela aliança que foi dada que eles são salvos. Porque ela não foi dada para salvá-los. Ela foi dada para mostrar que eles precisavam de Jesus. Amém, gente? Muitas sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles irá desfazer a fidelidade de Deus? Aqui é assim, gente. É muito importante a gente entender isso. Ele diz, e daí? Se alguns não creram, ele está fazendo pergunta. Diatribe, né? Ele faz perguntas, é retórica. A resposta é, se eles não creram, se alguns deles não creram, o que ele está dizendo? Deus deu a lei para judeu. Mas se uma parte deles não creram, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus? Resposta óbvia e clara é o verso 4. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, Paulo está citando Salmos, para explicar para eles que a incredulidade de alguns dos judeus não desfez a fidelidade de Deus. Como está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos, porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Certo que não é a resposta. Do contrário, algum julgará Deus o mundo. Como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, com alguns caluniosamente afirmam, que fazemos e pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Você já viu alguém dizer, quando você vai falar sobre a graça de Deus, que o homem é salvo pela graça, do início ao fim, e ele dizer assim, eu já ouvi vários pastores, a ouvir sobre o evangelho da graça, dizer que nós estamos dando direito para eles pecarem. Eles chegam a dizer assim, não fale sobre graça na minha igreja. Porque se falar sobre graça pela minha igreja, os irmãos vão pecar. Porque eles são salvos independentemente das obras. Então eles não querem que fale do assunto. Aí Paulo aqui está dizendo assim, não, alguns estão dizendo caluniosamente que estamos fazendo, pratiquemos males para que venham bens. Paulo dá a resposta, a condenação destes é justa. O evangelho da graça não dá direito para ninguém pecar. Que se conclui, verso 9, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Por que Paulo está dizendo temos nós qualquer vantagem? É porque Paulo é judeu. Temos nós, judeu, qualquer vantagem? Resposta, de maneira nenhuma. De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, olha o que Paulo demonstrou, o que nós resumimos. Que todos, tanto judeu como grego, estão debaixo do pecado. Então, irmãos, esse é o resumo. Repito. Do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 1, ele diz o que é o evangelho. Antes de explicar o evangelho, no resto da carta, ele vai mostrar a situação de todos. Judeu e grego. A situação é essa, debaixo do pecado.
10. Como está escrito, citando os Salmos, não há justo nenhum sequer. E aí, irmãos, ele vai descrever a depravação do homem. O homem é depravado. Completamente. Escute isso. Olha os detalhes da depravação. Quer conhecer um pouco mais da depravação total do homem? Leia Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. E você vai ver, ele vos deu vida estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Aquilo é a situação do homem, morto. Morto nos delitos e pecados. Versículo 10, todos. Quem é todos? Judeu e grego. Judeu e gentio. Todos. Não tem um só. Não escapa um. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberta, com a língua urda engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Se você observar, gente, Paulo utiliza de todas as faculdades do ser humano. Pensamento, ações, fala. Eles pensam, não sabem pensar, eles não sabem falar, eles não sabem agir. Paulo está revelando e mostrando que o homem está fadado ao fracasso, completamente. Observa a leitura. Eles não sabem o que pensa, se extraviaram, não sabem o que faz, nem sabem agir. Versículo 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Até na vista. Pensamento, vista, fala e ação do homem está completamente perdido. E deixa eu te falar uma notícia que é importante você saber. Gente, tem 4 pontos de uma boa cosmovisão que a gente precisa conhecer. Nós precisamos conhecer bem sobre criação, queda, redenção e consumação. Precisamos conhecer bem isso e Romanos é uma carta que pode nos ajudar com isso. Deus criou, Deus redimiu. Deus criou, o homem caiu, Deus redimiu. E há uma consumação. E enquanto essa consumação não acontecer, nós ainda sofremos os efeitos da depravação. Nós ainda sofremos os efeitos da depravação. É importante você entender isso. Há efeitos que só se acabará quando tudo se consumar. Quando Deus te der um corpo glorificado. Enquanto isso, você tem problemas. Por causa dessa depravação, por causa dessa queda, você precisa aprender a lidar com algumas coisas da vida. Até que isso um dia seja completamente restaurado. Por quê? Porque a redenção começou em Jesus Cristo, mas ela será completada em sua volta. Muito importante a gente entender isso. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. O que a lei de Deus diz? Você é culpado. Eita. A lei diz, você é culpado. Por quê? Porque você pode guardar todos. Tropeçou em um, é culpado de todos. Tiago 2,10. A lei diz que nós somos culpados. Gentil é diferente? Não. Tanto para judeu como gentil, porque no gentil a lei está gravada. Ele sabe. Dentro do gentil, ele sabe que ele está errado. Até pelas coisas que foram criadas. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Ninguém. Por quê? Porque a lei
pela lei você conhece que é pecado, que é pecador. A lei de Deus faz você reconhecer que é pecador. Quando você olha para a lei de Deus, né? Igual o espelho. Você olha para o espelho e vê os defeitos. Então não se assuste, calma. Evangelhos são boas novas. Está chegando. Paulo está preparando. Lembra de Davi? Para Davi entender a boa notícia, teve que ouvir primeiro a má notícia. Pegou? Para Davi receber e entender a boa notícia, ele primeiro teve que saber quem ele não prestava. Ele contou a historinha de que Davi pegou a ovelhinha do vizinho. Davi disse: é digno de morrer, eu vou matar esse caba. O profeta disse: é você, Papangu. É você esse caba que não presta. Aí ele vê o mundo se acabando. O que ele faz? Corre. Senhor, perdoa os meus pecados, eles estão me matando. Ninguém, irmãos, pode ser justificado porque a lei diz quem nós somos. Ele é um espelho que mostra os defeitos. Verso 21. Mas agora, sem lei. Agora chegou a boa notícia. Agora chegou a boa notícia. Olha as boas novas. Olha as boas novas. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Oh glória! Louvado seja Deus! O que se manifestou, irmãos, e tem muito crente sofrendo dentro de igreja, porque eles tentam se apresentar diante de Deus por suas obras de justiça. E ele fica, daqui a pouco está igual a Lutero, está se batendo em si. Porque ele não consegue se achar bom diante de Deus. Não é por nossas obras. A justiça de Deus se manifestou. Olha, gente. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. E preste atenção a essa palavra, justiça de Deus. Lembrei de seu Silvestre. Ele nos cumprimenta como justiça de Deus. Boa noite, graça e paz, justiça de Deus. Né? Por quê? Porque nós compreendemos, irmãos, que diante de Deus nós somos achados justos. Fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, aonde é que ela é testemunhada? Aonde é que a lei de Deus é testemunhada? Quem testemunha a favor dessa justiça de Deus? Pela lei e pelos profetas. Se de fato, irmãos, conhecermos a lei e conhecermos os que os profetas disseram, a lei e os profetas falavam dessa justiça. Apontava para essa justiça. O que é que os homens faziam na velha aliança, gente? Para ser aceito por Deus ou para ser perdoado temporariamente por Deus? Eles apresentavam sacrifício que apontavam para o sacrifício de Jesus. Então a lei, a velha aliança, lá está Jesus falando. Lá está falando de Jesus como expiação dos nossos pecados. Por isso que ele está dizendo, olha, a justiça de Deus que se manifestou agora, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé. Não é mediante as obras. A justiça de Deus é mediante a fé. Eu pergunto aqui para você que me ouve. Você é uma pessoa de fé? Quem é? Então, você é aceito por Deus pela fé. Você é justificado pela fé. E não por meio das obras. E não por causa da lei. E não por causa da lei. Eu me lembro do coxo de Listra. A Bíblia diz que o coxo de Listra estava lá, aleijado, assentado e aleijado, jamais pôde andar desde o seu nascimento. E a Bíblia diz que ele ouvia Paulo falar. E Paulo falava que ninguém poderia ser justificado pela lei de Moisés, mas por meio desse somos perdoados dos seus pecados. O aleijado ouviu-a.
O aleijado ouviu Paulo falar essas coisas. E a Bíblia diz que quando ouve Paulo falar da justificação pela fé em Jesus Cristo, ele ficou curado. Ele recebeu fé para ser curado. Então deixa eu te dizer uma coisa, você é aceito diante de Deus, não é por meio das suas qualificações, não é por meio de você guardar as obras da lei, você é aceito diante de Deus por causa de uma justiça da fé. Você é aceito. Agora eu posso dizer, você é precioso. Você é amado. Você é aceito. Deus lhe aceitou. Por causa de quê? Da fé. Agora não esqueça de algo. É importante você saber. A fé é um dom. A fé não é algo que você produz. Não é algo que você se esforça para ter. Deus simplesmente deu fé para você. E mediante essa fé você é aceito por Deus. Mediante essa fé você é justificado. Você se achega na presença de Deus. Então veja só. Justiça de Deus mediante a fé. Então qual é a primeira coisa que Paulo diz sobre essa justificação? A primeira é que ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. A segunda é que ela é mediante a fé. Em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos. O que é esse todos? Porque alguns irmãos insistem em dizer que esse todos é pelo mundo todo. Que a salvação é universal. Que toda a raça humana, por causa desse todos aqui, né? Não. Essa manifestação da justiça, ela foi para todos. Gente, esse todos aqui é de duas raças, lembra? Todos judeu e grego. Não é todo mundo, gente. A ideia de Paulo é mostrar que Deus aceita tanto judeu como grego chamado de gentil, eles são aceitos mediante a justiça da fé, mediante Jesus Cristo. Sobre todos os que creem, essa é a condição. Sobre todos os que creem, porque não há distinção. Que distinção é essa? Repito, alguns dizem que essa distinção é a seguinte. Não, Deus não distinguiu, não fez acepção não. Ele morreu para todo mundo. Essa é a linha errada, né? Essa distinção aqui é para falar do versículo seguinte. O que é que diz o versículo seguinte? Porque todos, não tem distinção. Porque todos, não tem distinção. Porque todos pecaram. Não tem distinção porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Gente, verso 21 ao verso 27 é o resumo de toda a carta de Romanos. É um resumo. Se você pegar aqui esse resumo, vai facilitar para você entender a sequência do ensino. Qual é o resumo? A justiça de Deus que se manifestou agora, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça é mediante a fé. Essa justiça é por meio de Jesus Cristo. Porque não há distinção, porque todos pecaram e separados da glória de Deus estão. E verso 24, sendo justificados gratuitamente. Como é que você é justificado? Como é que você é justificado? Como é que você é aceito por Deus? Eu pergunto para você. Minha pergunta para você hoje aí, gente. Como é que você é justificado diante de Deus? Justificado diante de Deus é ser aceito. Deus lhe aceita. A minha pergunta baseada no versículo é como que você é aceito? É se você faz coisa boa? É se você faz sacrifício? É se você faz campanha correta ou qualquer coisa parecida? Versículo 27. Sendo justificados gratuitamente. De graça. Eu sou aceito de graça. Olha o resumo do Evangelho em Romanos 3. Eu sou aceito de graça. Ô glória. Dá um sorriso aí, gente. Louvado seja Deus, eu sou aceito de graça, Bia. Isso é hora de sorrir, é hora de se alegrar. Aleluia. É Bíblia Cristina. Eu sou aceito gratuitamente. Por sua graça. Achou pouco ou quer mais? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Achou pouco? Achou? Eu estou achando pouco. Então, pegue outra. Mediante a redenção
que há em Cristo Jesus. Está lendo a Bíblia aí, irmã? Acompanhe, irmã. Gente, versículo 24. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você precisa entender o que é redenção. Redenção é ter sido comprado. Jesus comprou você, apresentou o sacrifício como expiação dos seus pecados, pagou o seu preço com o seu próprio sangue. Ele foi no mercado de escravo e compra você para não mais ser posto à venda. Então você não pode perder sua salvação. Não pode perder sua salvação porque você foi comprado. A Bíblia diz, não só aqui, mas Paulo fala em Coríntios, porque fostes comprados por precioso preço. E foi o sangue de Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando foi que Jesus pagou o preço do seu pecado? Quando ele derramou o sangue por você. Quando ele apresentou o sangue por você. Verso 25, a quem Deus propôs. A quem Deus apresentou. Deus pegou, gente, essa palavra propôs é para explicar o que os sacerdotes faziam na velha aliança. O que os sacerdotes faziam, Milton? Pegava o sacrifício e apresentava. De animais. Deus pegou Jesus e apresentou como sacrifício por você. Ele pagou o preço com o sangue, com o sacrifício de Jesus por você, a quem Deus propôs. Ele pega o seu filho, o seu único filho, e apresenta a ele mesmo como sacrifício para perdoar os nossos pecados. No seu sangue. E aí, irmãos, olha, lembra agora do sangue de Jesus? Oh, glória, lembra aí da pureza, sangue divino. O sangue de Jesus sem nunca cometer o pecado. Eu pergunto para você, irmãos, você tem dúvida de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus por você? Deus aceitou porque o sangue de Jesus era puro, era sem defeito. Eu gosto da novilha vermelha na velha aliança, sendo queimada e apresentada como figura do sangue de Jesus sendo apresentado por nós. O sangue de Jesus, oh glória, aleluia. Oh, aleluia. Esse sangue foi o sangue que Deus propôs por você, por mim. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Propôs no seu sangue como propiciação. Ou seja, para aplacar a ira de Deus. A ira de Deus, que estava sobre todos, ela foi aplacada por Jesus, por você. Jesus sofreu no seu lugar, Jesus morreu no seu lugar, Jesus pagou a sua dívida. Louvado seja o Senhor. Mediante a fé para manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí agora, meu, pegou judeu e gentil, amado, é tudo pela fé. Agora é pela fé em Jesus. Acaba com a história de você aí tentar agradar a Deus pelas suas obras, e acaba de você tentar dizer que você chega a Deus cumprindo a lei, porque tu não cumpre. É pela fé em Jesus. Porque Deus, ele é justo e justificador. Deixa eu te explicar rapidamente que o nosso tempo encerrou. Gente, por que Paulo diz ele é justo? Porque o sangue que Deus pagou a sua conta é um sangue muito alto. Deus não pagou a sua dívida com bode, com cordeiro, não. Foi o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não foi mais com rolinha, com pombinha, que fazia na velha aliança. Entendeu? Ele é justo. O que é? Quanto é a dívida? A dívida aqui tem que ser com morte, e a dívida tem que ser com sangue inocente. Isso é ser justo. Ele foi, pagou a dívida, e pagou bem pago, e deixou crédito. Tempo presente para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé
em Jesus. E eu encerro, irmãos. Versículo 27. Onde, pois, há jactância? Onde, pois, há o orgulho? Paulo faz a pergunta. Onde, pois, há o orgulho? Foi de todo excluído. Por que lei? Paulo está sendo irônico. Por que lei? Ele faz uma pergunta, várias perguntas. Cadê o orgulho de vocês? Porque o que faz o homem achar que é aceito por Deus mediante o que ele é, o que ele faz, o que ele tem e o que ele pode fazer, deixa ele orgulhoso, gente. Deixa ele soberbo, prepotente. Aí Paulo está dizendo assim, então cadê o orgulho agora? Por que Paulo faz a pergunta, cadê o orgulho? Porque Paulo, veja o que Paulo disse, a justiça foi revelada, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Deus já havia dito que ia manifestar a sua justiça. Essa justiça é mediante a fé. Foi Deus que propôs, foi Deus que apresentou esse sacrifício, foi Deus que realizou isso. Foi Deus que deu o seu Filho. É pela fé em Jesus Cristo, foi mediante a redenção que há em Jesus. Então, peraí. Ele está dizendo que foi tudo Deus que fez. Tudo partiu dele. Mas então por que você está orgulhoso, judeu? Porque essa pergunta é meio inclinada para judeu, né? Porque o judeu achava que era pelo cumprimento da lei. Como o gentil achava que era pela capacidade de fazer o bem. Eu não matei, eu não roubei. É o que nós achamos ainda. Mas ninguém presta, ela é mediante a fé. E aí, cadê o orgulho? Não tem mais orgulho. Ela foi toda excluída. Por que lei? Pela lei das obras? Pelo contrário. Foi pela lei da fé. Quando alguém é alcançado pela lei da fé, meu irmão, ele é completamente rendido ao Evangelho. Grato ao Senhor, porque ele sabe que é pela fé e não é por meio das obras. Concluímos, pois, o homem é justificado pela fé. Olha a conclusão. Concluímos, pois, o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Não é. Também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei é como nós confirmamos a lei? Sabe como e quando nós confirmamos a lei? Quando você acredita que somente Jesus sustenta você. Você confirma a lei, escuta isso aqui para mim e olha para mim. Você só confirma a lei quando você diz assim, somente por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Não há outro jeito. Eu só sou aceito por Jesus. Em outras palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você confirma a lei quando você acredita que Jesus é o único caminho, o único suficiente Salvador. Porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser Jesus Cristo. Glória a Deus. Está pronto para o capítulo 4? Convido você, domingo, às 18h30, estaremos continuando no capítulo 4 a reflexão dessa carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus.